Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Kaneyuki. E bom, se você acompanha o canal há um tempinho, vai se lembrar que em abril desse ano eu lancei um vídeo sobre a minha coleção de mangás atualizada em 2026. E se você é um pouco mais antigo, vai se lembrar que em abril do ano passado eu lancei um vídeo comentando sobre a minha coleção de HQs de super-herói. E hoje eu estou aqui para trazer a minha coleção de HQs de super-herói atualizada em agosto de 2026. E eu vou comentar principalmente sobre Marvel e DC, porque eu acho que, eu não sei se vocês sabem, mas fora animes, outras das minhas grandes paixões são super-heróis, tanto Marvel quanto DC. E aqui eu trouxe alguns personagens para representar alguns dos quadrinhos que eu tenho na minha coleção. Para representar a Marvel, eu trouxe o Loki e o Wolverine, e para representar a DC, eu trouxe o Flash e o Superman, que são alguns dos personagens que eu gosto bastante, alguns dos meus personagens preferidos, que eu tenho aqui na minha coleção, beleza? Então se você já gostou do tema, se você também gosta de quadrinhos de super-herói, assim como eu, já deixe seu like, então agora sem ficar enrolando muito, bora pro vídeo! You like that? I pull a Glock out and then fight back. You wanna leave, give me all my cash back. Tell me no, we don't do cash back. You wanna play with her, you can have that. I make them go to sleep like a cat. I put my hands on cause you... Para iniciarmos a nossa contagem, vou ser um pouco diferente. Antes de nós partirmos para de fato Marvel e DC, que tem bastante coisa, eu quero comentar aqui de heróis de outras editoras, de editoras menores, editoras independentes ou de outros países. Aqui eu tenho 3 desses títulos. E para começar, eu teria esse Galo de Briga, da editora Allegiance, que eu gostei bastante, é um verdadeiro tributo aos heróis da Era de Ouro, lá dos anos 30 até os anos 50, eu gostei bastante. Se vocês puderem, vão atrás, porque vale muito a pena. Aqui eu também tenho o Spawn número 1 da época da Abril, com essa capa maravilhosa do Todd McFarlane, que é um dos meus artistas preferidos. E eu acabei lendo só isso aqui, eu gostei bastante, eu queria muito retomar a leitura. Se você souber de alguma scan assim que tem disponível, manda pra mim o link, porque eu fiquei muito curioso em continuar lendo Spawn, porque foi uma história que eu gostei bastante. E aqui eu tenho um quadrinho de super-herói brasileiro, que é Sociedade da Virtude. Esse aqui eu ganhei lá na CCXP de 2024, eles estavam distribuindo, e eu gostei bastante, eu achei bem interessante, porque é uma nova roupagem, é mais voltado pro humor, e é uma paródia, uma sátira de Marvel e DC, e eu gostei bastante. Se vocês puderem conferir, tem uma série animada que está saindo agora no YouTube ali, no canal do Adult Swim, e é bem divertida, eu recomendo demais. E aqui eu tenho algumas edições crossovers, aqui de personagens de editoras diferentes ou de empresas diferentes. Começando com esse aqui, Batman e Demolidor, da época da Abril. Esse aqui eu ainda não li, eu comprei recentemente e a galera até que elogia. Eu também tenho esse Batman e Spawn, crossover do Batman da DC com o Spawn da Image, que eu acabei de mencionar. E eu até que achei legalzinho, sabe? Foi o primeiro contato que eu tive com o Spawn e eu até que achei uma leitura interessante. Aqui eu tenho este Batman e Fortnite Fundação, que eu ganhei de presente no meu aniversário do ano passado, por causa dessa capa do Batman que ri, eu achei muito interessante, aí eu acabei ganhando. Eu até que achei legalzinho, sabe? Eu não sou o maior entendedor de Fortnite, então para uma pessoa leiga, eu curti. E recentemente, na verdade no dia anterior da gravação desse vídeo, eu comprei o crossover Superman e Homem-Aranha, que lançou recentemente. E eu ainda não li, tanto que a minha edição está lacrada ainda, e eu estou bem curioso, porque o Superman e o Homem-Aranha são 2 dos meus personagens preferidos, e eu espero que seja um crossover bom, sabe? A galera elogiou bastante. Assim que possível eu quero também comprar os outros crossovers que teve do Batman com o Deadpool, mas no momento não é muita prioridade. Então esses aqui são os quadrinhos crossovers que eu tenho. Essas aqui são as minhas edições importadas, as edições gringas que eu tenho. Eu não tenho muitas, eu tenho apenas 4, uma da Marvel e 3 da DC. Eu tenho essa aqui, Wolverine, Inimigo do Estado, número 22, que era com a história Inimigo do Estado, escrita pelo Mark Millar e desenhos do John Romita Jr. E sinceramente eu não gosto do traço do John Romita Jr. Eu acho essa capa aqui muito bugada, eu não gosto do traço dele. Agora para as minhas edições importadas de DC, abrindo com All Star Superman, Grandes Astros, Superman do Grant Morrison e do Frank Whiteley. Eu comprei na época que teve o filme do Superman, na verdade na semana de estreia. Eu ainda não consegui ler ainda, mas a história falam que é tipo a melhor história do Superman. Mas eu sinceramente não sou muito fã do traço do Frank Whiteley. Gosto pessoal meu, mas veremos. Assim que eu ler eu opinarei aqui. Eu tenho esta edição do Questão com o Arqueiro Verde,
original de 1989, tanto que aqui tem a propaganda do filme do Batman, do Tim Burton. Eu não cheguei a ler ainda, das edições importadas eu ainda não li nenhuma, porque eu não consegui tempo. E edição importada é um pouco mais difícil de ler, porque embora você tenha um inglês muito avançado, às vezes, né, você tem uma palavra ou outra que você não sabe se você precisa de um dicionário do lado. E aqui tem até uma participação do Batman aqui. E assim que possível, irei ler. E para fechar, essa aqui foi a última que eu comprei, Batgirl dos Novos 52, na última feira do livro que eu fui. E eu consegui um precinho muito camarada nela, eu consegui R$10 nessa edição aqui. Eu acabei conseguindo, e aqui tem participação da Batwoman também, enfim. Eu acho que vai ser uma história bem legal. E essas aqui são as minhas edições importadas. E antes de nós partirmos para, de fato, as minhas sessões de Marvel e DC, eu queria comentar aqui na minha coleção de formatinhos, tanto Marvel quanto DC. Porque elas não são lá tão grandes, eu não tenho tantas edições, porque eu não gosto tanto do formatinho assim. Eu até acho um formato interessante, mas não é muito o meu estilo preferido. Eu prefiro muito mais o formato americano. Bom, se tratando de formatinhos Marvel, eu tenho aqui essa edição aqui da X-Factor, número 14 da Abril. Todos eles são um formatinho Abril. Eu acabei achando isso aqui numa feira do livro que eu fui, eu li, achei até que interessante, mas eu peguei meio sem contexto e não entendi muita coisa. Aqui eu tenho duas edições de X-Men, eu tenho esse volume 71 e o volume 78. O número 78 engloba a primeira história, o número 1 da X-Force, do Rob Liefeld, que sinceramente foi o primeiro contato que eu tive com o Rob Liefeld. Até aqui acho que o desenho dele não tá tão ruim assim, até curto. E esse volume aqui eu comprei um pouco mais recentemente, na última feira do livro que eu fui, e eu achei essa capa sensacional do Magneto com a Vampira, são dois dos meus mutantes preferidos e eu gostei bastante dessa edição. Tem os desenhos do Jim Lee, e eu até gosto dos desenhos do Jim Lee nessa época. E aqui eu tenho dois formatinhos do Wolverine. O primeiro deles é o número 57, com essa capa do Noturno com a Mística, tanto que aqui tem a revelação em que o Noturno e a Vampira são irmãos. E como o Wolverine, o Noturno e a Vampira são três dos meus X-Men preferidos, e quando eu vi essa capa eu falei, meu Deus, né? Tem Wolverine, tem Noturno, eu vou comprar porque eu gostei bastante. E tanto que aqui tem aquela fase do Wolverine bestial sem o Adamantium. E aqui, pra fechar os formatinhos Marvel, tem essa edição do Grandes Heróis Marvel Wolverine contra Conan, que foi o primeiro contato aqui que eu tive com Conan o Bárbaro. Gostei bastante. E agora, partindo para os meus formatinhos DC, eu não tenho... Até que eu tenho mais alguns, mas não são tantos assim. Para começar com a saga O Retorno do Superman em 3 edições. É um item até que um pouco difícil de encontrar hoje em dia, eu acabei achando, elas estão um pouquinho surradas, mas guardo com bastante carinho. Aqui eu também tenho duas edições das séries animadas do Batman. Esse aqui que é o Batman Bravos e Destemidos e esse aqui é o Batman Animated Series. Como vocês podem ver, a edição tá bem surrada porque eu ganhei quando eu era criança e eu não cuidava muito bem, elas estão bem rasgadas, estão bem surradas, por isso que eu guardei no plastiquinho. Aí eu tenho o número 1 de Crise nas Infinitas Terras, que é o encadernado que a Abril lançou depois de um tempo. E eu ainda não li, e Crise das Infinitas Terras é uma das histórias mais importantes da DC, então assim que possível eu irei ler. Aqui eu também tenho este Batman e Superman e as Duas Faces da Justiça, número 3. A minissérie é composta em 3 edições, eu acabei pegando apenas essa, e eu achei uma história muito pirada, sabe? Sério, achei muito aquém, sabe? Meio qualquer coisa, mas um tanto bizarro. Aqui eu tenho dois formatinhos do Batman da época da Queda do Morcego, número 1, com essa capa icônica do Bane quebrando o Batman, e essa aqui que é a parte final do combate do Batman com o Azrael. Gostei bastante porque é uma das histórias mais icônicas do Morcego. Aqui eu tenho duas edições de Super Amigos, o número 34 e o número 32. Eu não tenho o 33, eu guardei os dois no mesmo plastiquinho porque são da mesma coleção e também eu não vou ir atrás de coleção em formatinho. Hoje em dia você paga até uns preços bem caros em relação a isso. E aqui, para encerrar os meus formatinhos de si, eu tenho o Superboy número 1 da segunda série da Abril. Esse aqui eu gostei bastante e vale bastante a pena. Então essas aqui seriam a minha coleção de formatinhos Marvel e DC. Vamos partir para uma das minhas sessões preferidas, porque aqui eu estou mostrando as minhas edições que eu tenho do Homem-Aranha, que é um dos meus personagens preferidos. Bom, vamos lá. Começando com Homem-Aranha número 1, Espetacular Homem-Aranha número 1, da fase Nova Marvel, número 1 da fase do Dan Slott. Acabei lendo, gostei bastante do que eu li. Aqui eu tenho essa edição mais antiga da mensal do Ultimate, né, Marvel Millennium Homem-Aranha número 35, que era como era abordado o universo Ultimate da época. E já que estamos falando aqui do universo Ultimate, eu também tenho este encadernado aqui da primeira fase, da primeira história do universo Ultimate, que é Poder e Responsabilidade, que eu comprei lá no Anime Friends, e agora inclusive a Panini vai relançar. Gostei bastante dessa história, foi uma das histórias que eu mais gostei de ter lido do Aranha.
Aqui eu também tenho essa edição aqui que reúne algumas histórias antigas da fase do Stan Lee e do John Romita Sr., que são histórias lá dos anos 60. Gostei bastante, é bem divertido assim você ver como era a concepção do personagem lá antigamente. Aqui eu também tenho essa edição que reúne duas histórias, reúne De Volta ao Lar, do J. Michael Straczynski e do John Romita Jr., e também tem o Brand New Day, Um Novo Dia, que foi o que inspirou o filme agora que lançou, que inclusive está sensacional. Essa história, Brand New Day, foi escrita pelo Dan Slott também. E agora, essa aqui é um grande clássico, Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven, da Salvat. Foi a primeira história do Homem-Aranha que eu li, foi o primeiro encadernado que eu tive, foi a primeira HQ de Marvel que eu li na minha vida, eu gosto bastante. Uma das minhas histórias preferidas do Aranha, sério, vale demais a pena. E para encerrar, eu tenho essa aqui, essa edição um tanto antiga, que é a Biblioteca Histórica Marvel número 3, do Homem-Aranha, que reúne algumas histórias da época dos seus criadores Stan Lee e Steve Ditko. E bom, essas aqui são as minhas edições de Homem-Aranha. Já que estamos na coleção de Marvel, vamos partir para um dos meus núcleos preferidos, que é o Núcleo Mutante. Aqui tem algumas edições do Núcleo Mutante que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho X-Men, essa minissérie em 3 edições da Abril, que reúne aquela fase lá da revista zerada do Jim Lee. Gostei pra caramba disso aqui, vale muito a pena. Aí aqui eu tenho 2 edições que a Mitos lançou de personagens dos X-Men. Eu tenho Gambit, que vale bastante a pena, e a da Vampira. Eu acabei comprando porque vocês sabem que a Vampira é uma das minhas personagens preferidas e eu ainda não consegui ler, mas a do Gambit vale bastante a pena, e a Vampira e o Gambit são um dos meus casais preferidos dos quadrinhos, se talvez não forem o meu casal preferido, eu gosto muito, muito deles. Aqui eu tenho essa edição bem antiga do Marvel Apresenta, que está um pouco desbotada, do A Volta dos Novos Mutantes, ainda não consegui ler, mas assim que possível irei ler. Aqui eu tenho esse volume aqui de Excalibur, que é uma equipe que me chama bastante atenção, porque tem o Noturno, que é um dos meus personagens preferidos, a Kitty Pryde, também eu gosto bastante dela. Ainda não consegui ler, mas assim que possível também irei ler. E aqui uma das primeiras histórias que eu cheguei a ler de Marvel, que é Deadpool Massacre no Universo Marvel. Foi uma história que eu até que achei bem divertida, eu gostei bastante, mas tem algumas coisas assim que eu achei um tanto forçado nessa história. Mas eu também cheguei a ler outras histórias que eu não tenho aqui, e o próximo personagem, que é o Wolverine, como eu tenho várias edições, eu fiz separado. E bom, essas aqui são as minhas edições de Núcleo Mutante que eu tenho. E agora a minha sessão de quadrinhos do Wolverine, que vocês sabem que é um dos meus personagens preferidos de toda a Marvel. Começando com este encadernado do Marvel anos 2000, que reúne a história Inimigo do Estado, do Mark Millar e do John Romita Jr., e também Procura-se Mística. Essa edição eu ainda não li nenhuma das histórias, então não sei se vale a pena ou não. Mas, já que final desse ano o John Romita Jr. vai vir para a CCXP, eu estou pensando em ir para ver se eu consigo um autógrafo dele nessa edição. Aqui eu tenho alguns números da mensal antiga lá do Wolverine, que é a primeira mensal da Panini. Eu tenho o número 4, número 29, 44, 69, 77 e 81. E aqui são os 8 primeiros números da mensal atual, que faltam ainda do 9 em diante, eu não sei até que número está atualmente, mas vamos lá. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8. E está sendo um prazer colecionar Wolverine, que é um dos meus personagens preferidos da Marvel. E só uma coisa que eu não gosto muito nessa nova mensal são as histórias do X-Force, que eu tô achando meio ruinzinhas. Mas essas aqui são as minhas edições de Wolverine. Mais um pouco de coleção Marvel, aqui eu tenho o núcleo MCU. Ou seja, Vingadores, Guardiões da Galáxia, personagens ali que fizeram parte do MCU. Que fazem parte, né? Ou que já fizeram. Começando com esse número aqui, Capitão América, número 19, da fase do Império Secreto. Esse aqui eu gostei bastante, tem 2 histórias, uma do Capitão América Steve Rogers e outra do Capitão América Falcão. Aí é Sam Wilson no caso. E aqui eu tenho um pouquinho de Loki, né? Eu tenho essa minissérie Loki em 2 partes, uma história muito boa, a arte disso aqui é muito bem feita. Se vocês puderem, vão atrás, vale bastante a pena essa história. Aqui eu tenho esse encadernado Loki, Agente de Asgard. Eu ainda não li a roupa, eu gostei do visual, tanto que eu tenho uma figura baseada nessa fase. O Loki é um dos meus personagens preferidos e eu espero que seja uma história bem bacana. E bom, aqui eu tenho essa edição Os Supremos, número 1 do Mark Millar, lá do Universo Ultimate, que foi o que inspirou o filme de 2012.
E eu ainda não li, não sei do que, eu sei mais ou menos do que se trata, mas eu não posso dizer se é bom ou não. É da edição da Salvat. Aqui eu tenho essa edição Império, Vingadores e Quarteto Fantástico do Dan Slott. Ainda não consegui ler, essa aqui eu comprei em um evento de anime que eu tinha ido lá ano passado. E desde lá ainda não li, eu sei, gente, ainda tem até que bastantinha coisa ainda pra ler. Aqui eu tenho essa edição Os Campeões número 1 lá de 2019. Que aqui, né, tem personagens relacionados, né, o Punho de Ferro, Miss Marvel, a Vespa, Miles Morales, que aqui tem Thanos. Eu cheguei a ler um pedaço dessa história, não foi lá um tipo de história assim que eu super gostei, mas aqui, né. Eu tenho essa edição aqui dos Guardiões da Galáxia, que eu ganhei, que ela está em português de Portugal, eu ganhei de alguns amigos que eu tenho lá em Portugal. E aqui, né, temos alguns personagens tipo Homem-Coisa, Cable, Deadpool, Doutor Estranho. Foi uma história assim que, uma edição que eu guardo com bastante carinho e eu gostei bastante. E essa aqui é a minha coleção de núcleo MCU. E para encerrar a minha coleção de Marvel, aqui eu tenho dois personagens do núcleo sobrenatural. Aqui eu tenho o número 5 da edição A Tumba do Drácula e o número 1 de O Lobisomem da Noite. Eu ainda não consegui ler, mas o núcleo mais sobrenatural da Marvel é um núcleo que eu gosto bastante, porque eu gosto muito do Drácula e gosto muito do Lobisomem. Então, assim que possível eu pretendo ler, porque é um núcleo que eu gosto bastante. E essa aqui, assim, para encerrar a minha coleção de Marvel, eu encerro com o núcleo sobrenatural. Agora, para iniciarmos a minha coleção de DC, eu vou começar aqui com as edições que eu tenho do selo DC de bolso, que é uma nova aposta da Panini para trazer histórias com uma versão mais acessível. Começando com essa aqui, Reino do Amanhã, eu ainda não li. Eu comprei ela lá no Anime Friends desse ano. E assim que possível eu pretendo ler, já que final desse ano o Mark Waid, roteirista dessa história, vai vir aqui pro Brasil. Eu quero ver se eu consigo um autógrafo dele. Eu tenho essa edição Monstro do Pântano, Lições de Anatomia, do Alan Moore. Eu ainda não consegui ler, na verdade eu li um pouquinho e eu gostei muito, porque o Alan Moore, embora eu tenha as minhas críticas em relação à pessoa dele, não dá pra negar que ele é um excelente roteirista. E tudo que eu li do Alan Moore eu acho sensacional. O Alan Moore é muito, muito bom. E aqui ele tá sensacional. Aqui eu tenho essa edição Superman Entre a Foice e o Martelo. Eu acabei ganhando ela, né? Eu ainda não li. Eu ganhei ela de aniversário, no meu aniversário do ano passado. E a galera fala bem dessa edição, fala que é uma grande história, uma das melhores histórias do Superman. Mas como eu ainda não li, né, não posso opinar. Aqui, um dos meus xodazinhos, Batman, A Piada Mortal. E aqui também está incluso O Homem que Ri, aquela edição lá que está ali no encadernado junto com o Asilo Arkham. E Piada Mortal, pra mim, é top melhores histórias da DC. Eu sou apaixonado. E uma das melhores histórias do Batman, se não for a minha história preferida do Batman, eu acho sensacional, Piada Mortal. E aqui, a minha história preferida da DC, Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons. Sensacional, uma obra-prima, uma das melhores histórias ever. E essas aqui são as minhas edições da DC de bolso. Essas aqui são as minhas edições de encapadura da Eagle Moss. Aqui eu tenho vários volumes da edição principal, da coleção principal, mas aqui eu também tenho um volume da coleção do Batman. Começando com essa aqui, Batman por Neal Adams, parte 2. Eu ainda não cheguei a ler e o Neal Adams é um dos artistas mais icônicos do Batman e, né, é um grande marco para o personagem. Agora para a coleção de graphic novels da Eagle Moss da DC, vamos lá. Eu tenho A Morte do Superman, um grande clássico do personagem, uma história icônica, uma história que é um grande marco, vendeu muito e é uma história que eu gosto pra caramba. Aqui, já que estamos falando de Superman, eu também tenho Lex Luthor, o Homem de Aço, com os desenhos do Lee Bermejo, que é um dos meus desenhistas preferidos desse traço mais realista. Gosto pra caramba, uma história muito boa. Se vocês não leram, vão atrás porque vale bastante a pena. Agora partindo pro Batman, eu tenho essa edição aqui, Batman Morte em Família, que inclusive aqui vai uma opinião popular. Eu não achei essa história grande coisa. É uma história que assim, beleza, ela até que entretém, mas tipo, se ela não é tão boa assim. Beleza, tem a morte do Robin, mas fora isso, mais nada que super agregue. Aqui eu tenho essa edição Flash, Rápido como um Raio. Ainda não cheguei a ler e o Flash é como vocês podem ver, um dos meus heróis preferidos da DC. Eu tenho essa edição aqui, Liga da Justiça, Monstros Horrendos, escrita pelo Chris Claremont, que foi um roteirista que eu acabei conhecendo lá na CCXP de 2024. Eu ainda não li, mas só o fato de ser do Chris Claremont já me anima bastante. Aqui eu também tenho essa edição Superman, Batman, Mulher Maravilha, Trindade,
que é uma origem de como eles se aliaram e tudo mais. Ainda não cheguei a ler, mas esse aqui foi o primeiro encadernado da Eagle Moss que eu comprei. Aí aqui eu tenho também Lanterna Verde, a vingança dos Lanternas Verdes, a fase do Geoff Johns. Uma história muito divertida, uma história que empolga bastante. Aqui eu tenho Batman, a Luva Negra, da fase do Grant Morrison, que é uma doideira, mas é uma doideira muito boa. Se vocês não leram, vão conferir, porque vale bastante a pena. Já que estamos falando de histórias boas, Superman, o que aconteceu com o Homem de Aço, escrito pelo Alan Moore, uma história sensacional. É, pra mim, a melhor história do Superman, e o Alan Moore, o que faz aqui, ele é um gênio, ele escreve uma história muito, muito bem feita, que, sério, incrível. E para encerrar os encadernados da Eagle Moss, eu tenho esse aqui, Batman, o Homem que Ri e Asilo Arkham, que reúne essas duas histórias, Homem que Ri e Asilo Arkham. Asilo Arkham é uma das histórias mais perturbadoras do Batman. Eu acho uma história muito, muito pesada, mas muito boa. E esse O Homem que Ri eu também gostei bastante, que é uma releitura do primeiro encontro do Batman com o Coringa, escrito pelo Ed Brubaker. E essas aqui são as minhas edições da Eagle Moss da DC. Tem algumas coisas um tanto sortidas de DC aqui, às vezes de algum personagem que tem uma edição, ou algum encadenado que reúne várias histórias, enfim. Começando com Dead Boys Detectives, da Jill Thompson, do universo de Sandman. Assim, o traço é muito bonitinho, é um pseudo-mangá, assim, bem bonitinho. E o Neil Gaiman elogia bastante. Eu tenho essa edição aqui, a Era Moderna da DC, 75 anos, edição 4 de 4, com a capa do Batman 1, aqui reúne histórias como O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, o Superman de John Barney, Mulher Maravilha do George Pérez, Batman 1, uma edição de Sandman e Lanterna Verde e Crepúsculo Esmeralda. Histórias muito boas. E essa minha edição aqui eu acabei comprando ela um pouco surrada, mas ainda assim as histórias aqui presentes são muito boas. Aqui eu também tenho essa edição Universo DC dos Novos 52, número 19, que aqui reúne várias histórias, né, porque como era antigamente, né, até hoje, assim, alguns mix de mensais tem vários personagens, aqui tem Aquaman, Flash, Nuclear, Gavião Negro, Melhores do Mundo, Terra 2 e Mulher Maravilha. Aqui eu tenho essa edição Academia Gotham, que eu ganhei do meu amigo, ele chegou e me deu de presente, inclusive se você está assistindo esse vídeo, comente aqui. E o traço é bem bonitinho, algo assim meio teen, né, mas vamos dar uma conferida. Aqui eu tenho essa edição Vilania Eterna, que foi uma minissérie que teve, uma saga na verdade, que teve lá na fase dos Novos 52. Eu gosto bastante desse desenho, desse artista, gosto bastante desse traço. Aqui eu tenho duas edições de O Relógio do Juízo Final, que foi aquela mega saga que fundiu o universo de Watchmen ao universo principal da DC. Aqui eu tenho a edição número 6 e a edição número 8. Eu não consegui ler a mega saga inteira, mas o que eu li eu achei sensacional. E já que a gente está falando de Watchmen, aqui eu tenho esse encadernado Antes de Watchmen, do Comediante. Eu pretendo talvez ter a coleção completa, porque o Comediante é o meu personagem preferido de Watchmen. E assim que possível eu pretendo ter a coleção inteira. E já que estamos falando de obras que eu amo, aqui uma das minhas top 3 histórias da DC, Homem Animal, do Grant Morrison. Eu acho isso aqui sensacional. Se você não leu, leia, porque é top melhores coisas da DC e, sei lá, se duvidar, top melhores quadrinhos já feitos. Eu amo isso aqui, é muito, muito bem feito. Se possível, vão atrás. Essas aqui são algumas edições sortidas de DC que eu tenho. Algumas edições do núcleo Titãs, ou seja, Novos Titãs, Robin, Asa Noturna, desse núcleo aí, que é um dos meus núcleos preferidos. Começando com essa edição dos Novos Titãs, de janeiro de 2010, número 67. Uma edição que eu guardo com bastante carinho, eu ganhei ela da minha avó, quando eu li ela eu estava meio mal e tudo mais, e me ajudou bastante. Tem aqui histórias da fase do Robin Tim Drake, que é o meu Robin preferido, e vale bastante a pena. Já que eu comentei, aqui eu tenho essa minissérie do Robin em 3 edições da Abril, a primeira das minisséries em formato americano, que é o Robin Tim Drake, que é o meu Robin preferido, essa capa maravilhosa aqui do Brian Bolland, que é um dos meus artistas preferidos, vale bastante a pena isso aqui. E aqui eu tenho algumas edições da fase do Asa Noturna do Tom Taylor, ao todo são 10 edições, mas eu já tenho 4 delas. Seriam ela, número 1, número 2, número 6 e o número 7. Vale lembrar que as edições número 6 e 7 eu comprei no Anime Friends de 2025.
essas aqui são as minhas edições do Núcleo Titã. Agora eu vou partir para o Núcleo Liga da Justiça. Aqui eu tenho algumas edições, mas enfim, vamos lá. Eu tenho Liga da Justiça na 952, número 1, que é a primeira revista, né, a primeira edição da fase da Liga dos 952. Eu gosto bastante desse primeiro arco, então eu guardo ele com bastante carinho. Aí que eu tenho também da fase dos 952, Liga da Justiça 952, número 8, que é a segunda história, e esse segundo arco eu já não gosto tanto. Aí eu tenho uma edição da Liga da Justiça da fase do Renascimento, número 11, que essa aqui eu tenho uma história até que bem curiosa com ela, gostei bastante. E aqui eu tenho o encadernado Liga da Justiça Origem, que reúne os dois primeiros arcos da fase dos 952. Gosto bastante do primeiro arco, já o segundo não gosto tanto. Tem desenhos do Jim Lee, que aqui acho que foi a última época em que o Jim Lee estava desenhando ao ponto de eu gostar, depois eu já não gosto do traço dele. Agora partindo para um dos meus personagens preferidos da DC, Hal Jordan, Lanterna Verde. De Lanterna Verde tem apenas 3 edições. Começando com essa aqui, Lanterna Verde Renascimento, número 11, muito bom isso aqui, que aqui também tem história dos 2 Lanternas Verdes aqui, que é a Jessica Cruz, esqueci o nome, se você souber, comente aqui. Gosto bastante de Lanterna Verde. Aí aqui eu tenho essa edição de Lanterna Verde, dimensão desse Lanterna Verde, A Guerra dos Anéis, conclusão da saga número 5, janeiro de 2009, que é da fase do Geoff Johns. Inclusive aqui tem o anúncio do filme de Watchmen, e gosto bastante da fase do Lanterna Verde do Geoff Johns. E para encerrar minha coleção de Lanterna Verde, aqui eu tenho Lanterna Verde Anual nos 952, com essa capa aqui do Sinestro. Aqui tem um arco do Sinestro, que é o vilão do Lanterna Verde. Inclusive, só abrindo parênteses, esse mês de 16 estreia, ou dependendo de quando esse vídeo for ao ar, já estreou a série dos Lanternas. E esse ano eu também consumi bastante coisa de Lanterna Verde, eu consumi todos os filmes animados, eu assisti a série animada, e Lanterna Verde é um personagem que eu acho muito subestimado, é um dos meus personagens preferidos. É uma pena que ele não recebe um tratamento tão grande assim. E aqui eu tenho algumas edições de Flash, né? Já que eu tenho Flash aqui, vamos mostrar o que eu tenho de Flash. Eu tenho esse número aqui do Flash, número 4 dos 952, eu tenho um carinho muito grande por essa edição, porque eu passei por algumas coisas na minha vida, e essa aqui, tipo, foi uma edição que abriu uma nova fase na minha vida, então guardo com bastante carinho. Aí aqui eu tenho 4 das 7 edições da minissérie do Flash, que foi lançada lá em 2023. Tenho aqui o número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Eu não tenho... número 7. E eu não tenho os 2 primeiros porque eles estavam esgotados, mas eu não tive problema, eu li o comecinho online, e as edições 5, 6 e 7 dessa mensal aqui do Flash, dessa minissérie, eu ganhei no meu aniversário do ano passado. Foram histórias até que bem divertidas. E essa aqui são as minhas edições de Núcleo Liga da Justiça. Estamos chegando no final da nossa contagem. Mas agora acho que já ficou meio óbvio qual o personagem que vamos analisar aqui. Que agora eu vou mostrar as minhas edições que eu tenho do meu segundo personagem favorito de toda a DC. O Superman. Tanto que eu estou até aqui com o meu boné do Superman. Vamos lá, sem muita enrolação. Aqui eu tenho essa edição Superman, Super Almanac do Homem de Aço da Mythos, que eu comprei na última feira do livro que eu fui, até que é uma edição até que um tanto rarinha, até hoje em dia é bem chatinha de se encontrar. Tenho reunido algumas histórias aqui relacionadas ao Superman e tudo mais, né? Óbvio, no Superman. Eu tenho essa edição aqui, Superman Crônicas, da Panini, número 3, que aqui reúne algumas das primeiras histórias do personagem, da maneira como ele foi concebido originalmente pelo Jerry Siegel e pelo Joe Shuster. Aqui nós temos a primeira versão do Lois Lane, do Lex Luthor e mais algumas outras coisas. Que eu gosto assim, de ter às vezes essas primeiras edições das primeiras versões dos personagens para saber como é que eles foram concebidos originalmente. Aqui pra fazer inveja pra vocês eu tenho essa edição aqui, Superman número 1 da Panini, da primeira mensal da Panini, assim que a Panini adquiriu os direitos da Abril. Essa edição aqui eu guardo com bastante carinho, ganhar de aniversário e gosto bastante dela. Aqui nós temos essa aqui, edição Superman Olho por Olho, que foi o que inspirou o filme animado Superman contra Elite, que é pra mim uma das melhores coisas já feitas de Superman. Essa aqui pra mim é uma das melhores histórias do personagem nos quadrinhos, e no filme também eu acho muito bom. Acho que o filme até melhora o quadrinho em vários aspectos. E se você não gosta do Superman, fala que ele é muito certinho, muito chato, leia essa história e eu vejo o filme animado, porque tenho certeza que essa história vai te fazer gostar do personagem. Até porque não é segredo pra ninguém, mas Superman pra mim é um dos meus top 3 personagens favoritos dos quadrinhos. Aqui, dos 952, eu só tenho apenas essa edição aqui, Superman número 0 dos 952, que reúne algumas edições 0, né, algumas das primeiras histórias, versões alternativas e tudo mais. Tem algumas histórias legais e outras meio chatinhas nesse encadernado.
Aqui tem algumas edições da fase do Renascimento. Eu tenho 2 edições de Action Comics e 2 edições de Superman. Começando aqui com Action Comics, eu tenho essa aqui, a edição número 7, com essa capa maravilhosa do Gary Frank, que é um dos meus desenhistas preferidos de Superman. E o número 11, que inclusive essa edição aqui eu tenho um carinho por ela, porque foi... Quando eu comprei essa edição, foi bem o dia que eu fiz o meu cosplay de Clark Kent, tanto que eu tirei algumas fotos com essa edição. E de Superman eu tenho 2, o número 1 e o número 7, que eu gosto bastante dessa capa aqui do Superman pedindo uma briga entre a noiva e o Frankenstein. Bom, essas aqui são as minhas edições de Superman. E para encerrar aqui o meu personagem preferido da DC, acho que ficou meio óbvio qual é, né? O Batman. Bom, aqui de Batman é com certeza o personagem que eu mais tenho edições, tanto que vocês viram que eu tenho alguma coisa da DC de bolso, da DC da Eagle Moss, e aqui são algumas outras edições mensais e outras séries que eu tenho de Batman. Vamos lá. Aqui, para começar, eu tenho a fase, os 6 primeiros números de Batman Absolute, do Absolute Batman que está saindo atualmente pela Panini. Aqui, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 com essa capa variante exclusiva do Anime Friends, que eu acabei pegando, eu acho essa capa maravilhosa, referência a Berserk, mangá Berserk. E bom, aqui nós temos outras coisas de Batman, vamos lá. Aqui eu tenho essa edição do Batman Gárgula de Gotham, que é escrita por uma dupla de brasileiros, que sinceramente eu não gostei muito. Acabei comprando só o primeiro volume e não sei se eu pretendo ir atrás dos outros números da coleção. São 4 autores, se não me engano. Então essa edição aqui é Batman e Flash, o Bottom, que foi a saga que antecedeu o Relógio do Juízo Final, que uniu o universo de Watchmen ao universo de DC. E como vocês podem ver aqui é a capa do Flash, mas o título é Batman e Flash. Então, né, é Batman. Aqui eu tenho essa edição Batman no Brasil, que é a história em que o Batman vem pro Rio de Janeiro. Sério, gente, passem longe disso aqui é muito ruim. Eu comprei por curiosidade, meu Deus, como me arrependo, é bem ruim. Passem, não recomendo de jeito nenhum. Aqui eu tenho essa edição Batman Chaos in Arkham, que é baseado nos jogos do universo Arkham, mais especificamente nos jogos do Arkham City, que é o meu jogo preferido da franquia Arkham. Sério, gente, vale muito a pena esse encadernado, se vocês puderem, vão atrás. Aqui eu tenho 2 edições de Batman Grandes Heróis DC 952. O volume 1 da Corte das Corujas e o volume 21 com Morte da Família, que é aquela história em que o Coringa ele usa o próprio rosto como máscara. Uma história até que bem pesadinha que eu comentei lá no vídeo que eu fiz ano passado dos momentos mais perturbadores do Coringa. Aqui eu tenho a quadrinização do filme de 89 do Batman da Abril. E assim, é a mesma coisa assim do filme. O desenho assim é bem fiel assim aos atores e tudo mais. Muito bem feito. Aqui eu tenho essa edição do Batman Detective Comics número 9 da fase do Rebirth. É a única edição que eu tenho do Rebirth. Do Renascimento, no caso, e foi uma das primeiras edições de Batman que eu cheguei a ter. Aqui eu tenho algumas edições do Batman dos Novos 52. Aqui eu tenho essa edição Batman número 0, que eu comprei ano passado quando eu fui no Anime Friends, porque ela vinha com um pôster, tanto que o pôster tá aqui guardado comigo. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, que maneiro, sabe? Guardo com bastante carinho. Aqui eu tenho essa edição Batman 952, número 1, capa variante, que como vocês podem ver, ela está aqui no saquinho, mas ela tá bem surrada, porque eu ganhei quando eu era criança e ela, tanto que ela rasgou a capa, passei pinta assim para tentar recuperar. Ela tá bem surrada, por isso que eu prefiro guardar no saquinho para não estragar mais ela ainda. Aqui eu tenho essa edição Batman 25 dos 952, que começa a saga Ano Zero, que foi uma história que eu gostei bastante. E aqui para fechar as minhas edições de Batman 952, tenho Batman 39, que é uma edição aqui que comemora aqui os 75 anos do Coringa. E para fechar aqui são as 2 edições que eu tenho do Batman, da primeira mensal da Panini, do pós-crise antes dos 952. Batman número 40, que tem a fase do arco do Capuz Vermelho, que é um dos meus arcos preferidos e é uma das minhas histórias preferidas do Batman. E aqui eu também tenho a edição número 81 do arco Batman Descansa em Paz, da fase do Grant Morrison, essa capa maravilhosa aqui do Alex Ross. E bom, seria essa... Eita, até o bonequinho caiu aqui, deixa eu arrumar aqui. E bom, seriam esses os meus números de Batman das minhas edições de Batman, porque o Batman é o meu personagem preferido.
Então, como vocês podem ver, eu amo Batman e tenho várias edições de Batman. Então, essas aqui são as minhas edições de Batman. E agora, quantas HQs de super-heróis será que eu tenho na minha coleção? Acabei de contar aqui, vamos lá. No ano passado, eu tinha ao todo 38 HQs de super-herói. Esse ano, a coleção, atualizada em agosto de 2026, 1 ano e 4 meses depois da contagem do ano passado, ficou com 143 edições ao todo. E vale lembrar, né, galera, que os comentários que eu fiz a respeito das histórias nesse vídeo são baseados na minha opinião. Se você discorda, tudo bem, pode colocar aqui nos comentários, só não venha me xingar, sabe? Porque, assim, eu não sou o maior expert em HQ de super-herói. Eu sou um leitor, assim, eu leio por diversão, sabe? Então, eu espero que entendam o meu ponto, sabe? E lembrando, gente, que a coleção, ela cresceu bastante do ano passado pra cá, porque eu ganhei muita edição de presente, eu comprei algumas outras, eu fiz trocas, eu me desfiz de algumas para conseguir outras. Às vezes assim eu já cheguei aí ali onde estavam dando, então, sabe, foi por isso que as edições acabaram, a coleção acabou crescendo e as edições acabaram se multiplicando tanto. Beleza? Bom, então é isso e sayonara, bye bye. Até o próximo vídeo.